de perder um país inteiro e virar a maior construtora do mundo. Imagina construir uma empresa inteira em cima de um único país. 30 anos de trabalho, de contratos, de obras. Daí, de uma hora para outra, esse país deixa de existir para você. Simplesmente não dá para trabalhar lá. Foi exatamente isso que aconteceu com essa empresa. Ela perdeu o único mercado que tinha. E em vez de quebrar, ela virou uma gigante, presente em 21 países com 55 mil funcionários e um lucro recorde. Essa é a história da Mota Angil. Em 1946, Amarante, norte de Portugal, Manuel Antônio da Mota funda Mota e Companhia. E olha que interessante, ao mesmo tempo, no mesmo mês em que nasceu em Portugal, abre-se também uma filial em Angola. Só que com o passar dos anos, Angola virou o coração do negócio. Primeiro trabalhando com madeira, depois, a partir de 48, entrando pesado na construção das obras públicas. Em 1952, veio um dos contratos mais importantes daquela fase, o Aeroporto Internacional de Luanda, uma obra de peso que colocou a empresa em outro patamar dentro do país africano. Durante quase 30 anos, foi praticamente ali que a empresa trabalhou. 74 e 75. O regime colonial português chega ao fim. Angola conquista sua independência. E Mota e Companhia perde, de uma hora para outra, o único mercado que tinha construído sua história. Não foi uma crise financeira, não foi um erro de gestão. Foi um país inteiro que deixou de estar disponível para a empresa trabalhar. Pensa no tamanho desse baque. Quase 30 anos de operação, know-how, contratos, equipamentos, tudo concentrado num só lugar. E de repente, nada daquilo servia mais para sustentar a empresa. Muitas empresas nessa situação simplesmente não sobrevivem, mas a Mota e Companhia teve que se reinventar do zero dentro de Portugal num prazo curtíssimo. Em 1966, a empresa conseguiu o primeiro grande contrato em solo português, mas foi de 77 a 83 que veio a grande virada. Uma participação numa das maiores obras do século XX de Portugal, a regularização do Rio Mondego. Foi nesse projeto que colocou Mota e Companhia entre as maiores construtoras do país. A empresa que tinha perdido um continente tudo, reconquistou em outro continente em menos de uma década a sua posição. Nos anos seguintes, o crescimento continuou. Gabão, Suazilândia, Venezuela, mas dessa vez de um jeito diferente, espalhando gradual, sem depender de um único mercado para sobreviver. Em 87 veio outro marco, a empresa abriu parte do capital, 12% das ações negociadas na Bolsa de Valores. E nos anos 2000, a família Mota compra Engil, uma construtora fundada em Lisboa em 1952. As duas empresas se tornam uma só e formam a Mota Engil. De um golpe, uma nova empresa vira líder portuguesa nos dois setores ao mesmo tempo, construção e gestão de resíduos. É aqui que a lição da perda de Angola décadas antes parece ter ficado gravado na cultura da empresa. Em vez de apostar tudo num só negócio, a Mota Angil diversificou o tipo de operação. Construção, sim, mas também resíduos e mais tarde concessão de transporte. Nos anos seguintes, a Mota Angil decide mais uma vez apostar fortemente em África e também na América Latina. Mas dessa vez, o erro do passado não se repetiu. A empresa se espalhou por Angola, Moçambique, México, Peru, Colômbia, em vários mercados ao mesmo tempo, em 2 continentes diferentes. Se um desses mercados desse errado, a empresa não afundaria junto com ele. Em 2024, a Mota Angil investiu 511 milhões de euros, boa parte em áreas de crescimento, como meio ambiente e engenharia industrial. Um investimento desse tamanho numa empresa qualquer seria motivo de alerta, mas a Mota Angil manteve muito bem equilibrado a relação da dívida líquida e o limite. O próprio mercado financeiro observa isso de perto. Ou seja, cresceu, investiu pesado, apostou em mercados de risco, mas sempre com controle sobre até onde a dívida podia ir. Em 2023, a empresa bateu recorde histórico na carteira de encomendas. Alcançou pela primeira vez a 2ª posição entre as maiores construtoras da América Latina e a 8ª posição entre as maiores da África. Em 2024, o lucro também bateu recorde, 123 milhões de euros, um crescimento de 8% referente ao ano anterior. Na África, o volume dos negócios cresceu 15%, ultrapassando os 1.748 milhões de euros. Na América Latina, cresceu 8%, passando dos 2.976 milhões. Hoje, a Mota Angil é um grupo com 228 empresas presentes em 21 países, com 55 mil colaboradores. De uma empresa que perdeu o único mercado em que trabalhava, virou uma potência mundial em menos de 80 anos. Em 1995, Antônio Mota Filho, fundador, assumiu o comando da empresa. Ficou à frente por quase 30 anos, liderando justamente a fase de maior crescimento internacional. Em 23, ele entregou o bastão ao sobrinho, Carlos Mota dos Santos,
uma transição organizada, planejada e sem disputa pública. Em novembro de 2025, Antônio Mota faleceu aos 71 anos, mas a empresa que ele ajudou a erguer depois de perder Angola em 75 já estava há 2 anos nas mãos do sucessor, preparado, batendo recorde de faturamento, ano após ano. A saída dele não deixou um vácuo, só deixou um legado. A Mota Angil nasceu apostando tudo num único país, perdeu esse país e, em vez de desaparecer, transformou essa perda numa razão de nunca mais apostar tudo num só lugar. Essa foi a lição aprendida à força em 75, que sustentou quase 80 anos de crescimento depois disso. Às vezes, a maior virada de história de uma empresa não é a decisão brilhante de alguém, é a forma de como ela reage quando perde tudo. Essa foi a história de Mota Angil. Eu sou Ricardo Araújo, trabalho na construção civil aqui em Portugal. Aqui a gente continua contando histórias reais por trás das maiores empresas da construção civil, nos momentos de sucesso e nos momentos de queda. Até o próximo vídeo.